Voltamos, hoje conversando sobre sequelas neurológicas e Covid-19 com o especialista, o médico neurologista, Dr. Fábio Porto. Dr. Fábio, dentre as sequelas, o senhor mencionou alterações comportamentais. Que tipo de alteração comportamental para nós que estamos assistindo, né, para a população leiga, saber identificar? Dá para citar algum exemplo? Então, tem várias, né? Mas aí a gente precisa pensar o seguinte. Para algumas doenças, os remédios são amargos. Então, para a pandemia, o principal remédio, que é o isolamento, ele é amargo. Então, o isolamento social não é natural para o comportamento humano. A gente busca contato. Então, o isolamento é um fator de estresse. As consequências da pandemia: preocupação com saúde, preocupação financeira, incertezas, mudanças das rotinas, trabalho online, crianças estudando online, tudo isso tem causado estresse, tem causado uma sobrecarga. Então esses fatores, eles são importantes. Várias pessoas vivendo luto, perdendo familiares, perdendo amigos, tudo isso aumenta muito a chance da pessoa ter depressão, ansiedade, insônia, distúrbios de ajustamento. Então, o burnout, né, que é aquela sobrecarga, né, aquela coisa que a pessoa não consegue lidar com tanta demanda. Porém, existe também um efeito direto do vírus, então, do coronavírus. E aí, um dos jeitos que os estudos demonstraram era comparar os efeitos a longo prazo do coronavírus, então do vírus da Covid, que é o SARS-CoV-2, do vírus da gripe, do vírus da influenza. E aí, comparando quem teve influenza com quem teve coronavírus, a longo prazo, a incidência de depressão, ansiedade, insônia, às vezes até assim, ideias falsas, psicose. Delírio mesmo, né? Delírio, né? Ideias falsas, ver vulto, ver coisa, ouvir vozes. A incidência de demência foi muito maior no Covid do que no vírus da influenza. Então, alguns estudos, e aí assim, juntando tudo isso, quando é por vírus, quando é pelo estresse, tem demonstrado que 1/3 da população, 1/3, 30%, é um número assim, epidêmico, gigante, tem tido alguma coisa do tipo estresse, insônia, depressão, ansiedade. Esses efeitos comportamentais, eles têm várias facetas. Tem a situação ambiental, tem o isolamento, tem as incertezas, mas também tem um efeito próprio do vírus. Da doença em si, né? Da doença em si. Agora, em termos de perda de memória, dizem que, inclusive, quando isso ocorre, é perda de memória recente. Né? Isso pode se confundir, por exemplo, com uma doença de Alzheimer? Isso. Então, por que as pessoas que têm Alzheimer têm perda da memória recente? Porque as regiões límbicas são afetadas pela doença de Alzheimer. Mas se uma outra doença, tipo o vírus, o coronavírus, também afeta essas regiões límbicas, o sintoma é muito parecido. Então, às vezes se confunde. Então, o que eu tenho visto muito na prática? Muito. Olha, vem o paciente com o filho e fala assim, olha, meu pai, minha mãe, estava bem até a pandemia. Mas aí teve isolamento, começou a piorar. E aí o que faltou? Estímulo, faltou exercício físico, faltou contato, porque isolamento causa isso. Aí teve o Covid, aí a coisa piorou. Então essa história de que os efeitos do isolamento fazem mal, isso sem dúvida. Fazem mal para quem? Para quem já tem um risco maior. Isso, quem sofre mais é a população de risco, são os idosos, é quem já tem alguma perda de memória. E aí, eu sempre falo isso, que a gente aprendeu nessa pandemia o quanto é importante estímulo cognitivo, o quanto é importante contato social,
o quanto é importante a atividade física. Porque quando as pessoas foram privadas disso, por um bom motivo, mas foram privadas, a coisa piorou. Né? Então, olha como isso é importante. E aí, a gente, infelizmente, aconteceu a pandemia, mas a gente tirou algumas lições disso. E essa lição a gente vai cada vez mais usar pós-pandemia, que realmente é fundamental. Evitar isolamento social. E essas questões que o senhor mencionou, de atividade física regular, atividade cognitiva, né, exercício para o cérebro, Isso. que são Contato social. contato social, convivência, né? Conviver. Eu estou morrendo de saudade. Eu sou uma pessoa que sempre convivi muito, sou de abraçar, tocar. Hoje em dia, só assim, ó, meus entrevistados todos como o senhor, só online, é muito complicado mesmo. Tomara que todo mundo seja vacinado logo, que a gente passe por essa pandemia, né, o mais rapidamente possível, né? Eu acho que o cérebro humano, então quando eu falo cérebro humano, são seres humanos, né? O cérebro e a pessoa é a mesma coisa. Ele foi feito para conviver, para ter interação, para ter contato, para perceber as emoções, para perceber o tato. Quer dizer, essa quebra desse paradigma de, olha, só ficar à distância, só ficar com a imagem, isso não é natural. Claro, eu acho que tem grandes vantagens também. Eu estou comentando uma desvantagem. Mas, para as pessoas que têm risco de declínio cognitivo, essa desvantagem pesou bastante. Ou seja, ganhos e perdas, né? A gente precisa tirar lições, as boas Claro. lições desse processo, né? Voltando à questão das sequelas, doutor, a gente consegue identificar por algum tipo de exame também as sequelas neurológicas e psiquiátricas ou não? Eu queria saber uma orientação sua para uma pessoa que nos assiste e que está se identificando com essa dificuldade de se concentrar, perde a memória. O que ela deve fazer a essa altura do campeonato? Então, esse foi um dos pontos principais que a gente aprendeu. A COVID, normalmente a regra são os exames normais. Esses exames anormais que eu falei é um grupo de pessoas, mais de 1.000 pessoas, que você faz uma estatística para aparecer a mudança. Porém, se você pegar a imagem e colocar assim, ver, você não vê diferença. Quer dizer, é muito difícil exames serem anormais. Então, a gente tem que acreditar que o sintoma clínico acontece mesmo sem um exame comprovando. E acreditar nisso foi difícil. Por quê? Porque a gente não sabia. A gente está aprendendo. Mas o que é fundamental, no meu ponto de vista? Você caracterizar muito bem o que está acontecendo. Olha, o que está acontecendo é que a memória recente está ruim. O que está acontecendo é que eu estou sem energia. Eu não consigo mais sentir prazer. Olha, o que está acontecendo é que eu estou desorganizado. Estou indeciso. Não consigo mais manter a minha atenção. Olha, o que está acontecendo é que eu estou com insônia. Eu vou para a cama, eu durmo 3:30 da manhã, eu acordo, sem motivo. E aí, você conseguindo entender muito bem o que está acontecendo, você consegue escolher um tratamento melhor, mesmo sem exame demonstrando. Então, a Covid longa, as consequências de longo prazo da Covid, diria que é um exercício de anamnese, de conversar, porque não vai ter exame que vai demonstrar isso, pelo menos com a realidade atual. Agora, o senhor mencionou as pessoas que têm um pouco mais de que são mais de grupo de risco. Então, a pessoa idosa, a pessoa que já tem uma predisposição ou que já tem uma doença neurológica. Mas eu queria saber o seguinte: esse tipo de sequela neurológica pode ocorrer também nos jovens? Porque Sim. os jovens, né, que estão ainda mais saindo de casa, convivendo e, inclusive, se afetando com a Covid. Sim. Então, o que acontece? A chance, o risco de ter uma consequência grave é menor nos jovens. Né? Chance é risco. Jogar uma moeda para cima, a chance de cair cara é 50%. Coroa, 50%. Né? Porém, o número de casos é muito grande. Tem muita contaminação, muita infecção.
Então, mesmo que a chance for pequena, a gente está vendo muitos casos, porque tem muita gente infectada. E algumas pessoas jovens têm formas graves da doença, a forma clínica pulmonar, a forma aguda, e tem também formas graves da sequela a longo prazo. Não é o mais frequente, mas acontece. E aí é um dos motivos para a gente não baixar a guarda. Porque um dos pontos é que mesmo pessoas com formas leves podem ter sequelas. E para quem trabalha com alta demanda, mesmo uma perda leve da função cognitiva, faz falta. Claro. Esse é um ponto. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu queria só um recadinho final seu para a nossa população telespectadora. Acho que um ponto é: não percam a esperança. A gente vai passar por essa, né? Enquanto a gente está numa fase difícil, vamos seguir as orientações, né? Lavar a mão, usar máscara, todo mundo se vacinar. E se você teve e está tendo alguma consequência, procure um médico, procure ajuda. Vamos entender o que está acontecendo, porque quando a gente sabe o que está acontecendo, a gente tira uma pedra do pescoço, assim, das costas. A gente entende o que aconteceu e para de se cobrar, para de se culpar, e o tratamento fica melhor. Não, e muito legal porque você disse que mesmo as pessoas que estão tendo sequelas, após lá os 30, 60, 90 dias, como duram meses, podem durar meses, quer dizer, tem formas de tratar, né, doutor? Isso, então, entender a doença é o principal mecanismo de tratar de uma forma melhor. Reduzir a demanda, trabalhar um pouquinho menos nesse período, fazer exercício, voltar a dormir bem, às vezes usar remédio, mas tem tratamentos. Maravilha, muito, muito obrigada mesmo, viu, pela sua participação, doutor Fábio Porto. Obrigado, Lina, agradeço o convite e foi um prazer. Gente, muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sãopaulo.sp.leg.br ou nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, muito obrigada, até a próxima.